Se destruíssem todos os vestígios que existem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua cidade, tudo, fotos, roupas, pertences, será que no longo prazo você ainda saberia quem um dia você foi? O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. O acervo queimando material, e essa é a preocupação das pessoas que estão vindo aqui acompanhar o trabalho dos bombeiros, moradores. Muita gente já falou sobre isso, muita gente provavelmente ainda vai falar, e o que eu tenho para dizer aqui não é nada muito novo, não é a maior descoberta da humanidade sobre esse assunto, mas mesmo assim eu quero falar. Ontem à noite eu estava já no fim do dia me organizando as atividades para a semana que ia começar, né? Já estava naquele clima de, final de domingueira, segunda-feira amanhã, já naquela sensação de mais uma semana para vir aí. Eis que eu recebo, num dos grupos de WhatsApp da galera da minha graduação, inclusive, né? Da galera da história, sobre o incêndio que estava rolando no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A hora que eu vi, eu falei, cacete, velho, o que tá rolando? E aí abri a internet, também dei uma olhada na TV para ver o que se estava dizendo, né, sobre aquele assunto. Concluído que não tinha nenhuma vítima do incêndio, né, essa é sempre a preocupação primeira de todo mundo, duas informações começaram a surgir cada vez mais. A primeira sobre a importância desse museu e do acervo desse museu para o conhecimento humano, e a segunda informação, o descaso das autoridades responsáveis por aquele museu com aquele museu. Eu levantei aqui só algumas informações só para a gente ter uma noção da situação. Eu vou lendo aqui. O museu tinha o maior acervo de história natural e de antropologia da América Latina. Era a mais antiga instituição científica do país, com mais de 20 milhões de itens catalogados. Dentre eles, o fóssil humano mais antigo encontrado no país, que foi batizado como Luzia. Foi também um palácio histórico onde a família real morou e onde foi constituída a primeira Constituição da República. Do outro lado, desde 2014, o museu não recebia verba integral que ele deveria receber para se manter em atividade. Isso por conta dos cortes, né, de gastos que estavam sendo feitos, né? Ciência, educação, conhecimento é gasto nesse país, né? Não é investimento, né? Enfim. Por falta de estrutura, diversas salas estavam ou foram fechadas e uma delas até teve vaquinha para ver se voltava à atividade porque tinha um dos itens mais populares do acervo. Além disso, depois desse incêndio, a gente ficou sabendo que o prédio não tinha alvará dos bombeiros. Como que uma coisa tão importante para o conhecimento do ser humano, sobre ele mesmo e sobre a humanidade em si, o meio à sua volta, é tratado com tanto descaso? O que isso representa sobre o país? O que isso representa sobre a cultura brasileira? Quando a gente pensa em museu, geralmente a gente pensa, sei lá, em entretenimento, ou um lugar de luxo, ou lazer de gente culta. Acontece que museu não é só isso. Esses lugares, eles abrigam um universo extremamente complexo e que diz muito a respeito tanto do ser humano em si, quanto daquilo que circunda o ser humano, né? Do ambiente à nossa volta. Já são poucos os vestígios que a história naturalmente deixa pra gente, né? Tanto sobre a própria história do ser humano, da nossa sociedade, quanto do meio ambiente, das espécies, do universo em si, né? Já são pequenos os vestígios. É quando a gente tem esses vestígios tão importantes para o ser humano entender de onde ele veio, de onde ele vai, o que é esse mundo à nossa volta. Quando a gente tem esses vestígios, a gente coloca eles num lugar que teoricamente era para ser tratado com o maior cuidado possível, para ser não só conservado, mas para que possa ser estudado também. A gente coloca nesse lugar, um lugar super importante pra gente. E aí, por causa do descaso das autoridades e da população em si, porque se as pessoas se preocupassem mais com isso, também iriam exigir maiores cuidados, né? Mas eu não quero colocar a culpa na população aqui, não. A ideia não é ficar achando um culpado, mas se for para culpar alguém, obviamente não é a população que não tem acesso
a cultura, que não consegue entender a importância desses locais, né? A questão que fica é o que esse episódio representa. Quantas pesquisas foram incendiadas? Quantas pesquisas tiveram suas perguntas e seus andamentos travados por causa desse incêndio? Quanta curiosidade foi perdida? Quanta gente que, sei lá, poderia conhecer o museu e não vai mais conhecer? Podia questionar grandes coisas que estavam lá, perceber grandes coisas que não vai mais perceber. O que isso diz sobre nós mesmos? O que esse episódio representa para a história do nosso país? O que esse episódio representa em 2018, que é um ano, né, eleitoral, um ano importante? A sensação que a gente sente quando tem esse episódio é que a ciência não é importante, que o conhecimento não é importante, que a história não é importante. A ideia que esse tipo de coisa passa é que a gente não liga muito para nós mesmos. O importante é crescer, né? O importante é fazer o país crescer. Crescer para onde? Crescer em direção ao quê? Crescer como? O que tem que crescer? O que é importante? O que é prioridade? Recentemente eu vi um candidato falando uma parada, eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas eu achei melhor não fazer para não dar mais atenção a esse tipo de coisa, mas ouvi um candidato dizendo que o importante é daqui para frente. O passado tem que ficar no passado, a gente tem que pensar daqui para frente. Como que a gente vai decidir as nossas prioridades se a gente negligencia o nosso passado? Como que a gente vai pensar para onde a gente vai se a gente esquece de perguntar de onde a gente veio? Como que a gente vai decidir o que é importante pra gente se a gente joga no lixo o nosso passado? Como que você lida com os museus que você tem à sua volta? Na sua cidade tem museu? Não tem? Você já visitou o museu da sua cidade? Como é que isso aparece pra você? Será que a gente dá a atenção devida aos nossos vestígios históricos e naturais? Será que a gente está realmente valorizando isso? Porque agora que aconteceu, todo mundo vai falar, né, disso. Mas se não tivesse acontecido essa tragédia, será que a gente daria a atenção devida? Eu não conheci o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu estava com um plano de fazer uma viagem para o Rio de Janeiro esse ano ou o ano que vem, e a ideia era visitar o museu também. Não vai mais dar, né? Talvez eu passe ali na frente, tire umas fotos, veja o que foi um dia. Pelo jeito ainda dá para ver a estrutura, né, do que um dia foi o palácio da família real. Mas todo aquele acervo que está lá dentro não tem mais como. Já era. A possibilidade de ver, por exemplo, a Luzia, né, um dos principais vestígios da história do ser humano tomando conta do mundo, sabe? De como que o ser humano chegou na América. Não dá mais, não tem mais esse vestígio, olha só, né? Eu não conheci o Museu Nacional do Rio de Janeiro e nunca mais eu vou conhecer.